Olá, eu sou a Letícia e hoje eu estou muito para entrar. Hoje eu estou fazendo um cos pobre. Hoje eu sou a Neliel, de Brit, e eu vou falar sobre os meus mangás favoritos. Esses mangás que eu vou falar pra vocês é mais o estilo shounen, porque eu gosto mais de estilação, mais aquele tipo porrada e bomba, sabe? Tipo, eu gosto mais desse estilo. Então, o primeiro mangá que eu gosto muito, mas assim, esse eu não acompanhei tem tanto tempo assim, mas eu comecei a acompanhar ele, eu fiquei apaixonada, que é Boku no Hero, My Hero Academia. E é lindo, gente, esse mangá é maravilhoso, eu amo demais ele. Assim, eu acho que o melhor desse mangá é a construção da história, o desenvolvimento dos personagens. É aquela sociedade que é cheia de heróis, qualquer um que tiver, assim, algum tipo de poder ou que tiver vontade se torna um herói. E nesse caso aqui, eles entram numa escola pra começar a aprender sobre como é ser herói e tudo, e eles vão, no caso, desenvolvendo isso na escola. Nessa história a gente tem o protagonista Izuku, Midoriya Izuku, e ele não tem nenhum tipo de poder. E assim, o sonho dele é ser herói. E na verdade, no mundo ali do Boku no Hero, as pessoas vão falar que assim, apresentam os poderes dela desde que elas são crianças. E nisso elas vão, no caso, desenvolvendo esse poder à medida que elas vão crescendo para poder. Opa, gente, a máscara tá caindo. Pra poder ser herói. E o Izuku, ele não tem nenhum poder. Ele tem zero poder. E o sonho dele é ser herói, porque ele tem o All Might, que é o herói mais poderoso ali, como, vamos falar assim, o símbolo, ele é o símbolo da paz. Então ele tem ele como exemplo, e o sonho dele é ser como o All Might. Então aí ele descobre que não tem poder nenhum, o mundo dele acaba, ele acha que acabou a vida, acabou tudo. Mas ele ainda tem, tipo assim, vontade, o sonho de ir pra academia dos heróis e se tornar herói. E é quando aí acontece que as baratas voam, aquele negócio lá, e ele encontra o All Might em pessoa. Nisso ele descobre que o All Might, na verdade, ele não é o herói que ele achou que era. Tipo assim, não no sentido pessoa. Ele é uma pessoa muito, muito honrada, ele era uma... Assim, como pessoa ele é realmente o herói, mas o poder dele não é dele. E nisso, a história se desenvolve no All Might treinando o Izuku para se tornar um herói. E assim, na perspectiva do All Might, o Izuku vai ser o próximo símbolo da paz. O Izuku em si, ele é muito bom, ele é um menino, uma criança muito boa. Então assim, ele passar pelas provações que ele passa, ele vai aprendendo, ele vai desenvolvendo, e gente, é muito bom, o anime é maravilhoso, a história é linda, gente. Eu amo muito. Então se você gosta de mangá, leia um Boku no Hero, que é maravilhoso. E é isso. O segundo mangá que eu amo muito, muito, muito é Shingeki no Kyojin. Attack on Titan. Gente, esse mangá, assim, ele pra mim foi do cair da bunda. Porque, assim, ele tem tanto plot twist, ele tem umas coisas muito loucas, que eu fico... Pois é. Assim, a história é, no caso, do Eren, que ele vive numa muralha isolada, porque... Existem os titãs que comem as pessoas, são seres gigantescos que comem pessoas. E o Eren, ele é meio revoltado com isso, que ele quer sair da muralha, ele quer conhecer o mundo, ele odeia os titãs, ele quer lutar contra os titãs, ele quer entrar pro exército pra poder matar titãs e tudo. Só que no início da história aparece um titã gigantesco, que é o titã colossal, que ele é maior do que a muralha. E ele chuta a porta lá, quebra o negócio, um monte de titã entra lá na vila onde que o Eren mora e come a mãe dele. Pois é, come a mãe dele na frente dele, gente, foi muito dramático, tadinho, eu ficaria assim, triste. O Eren fica todo traumatizado, porque o pai dele sumiu e assim, na verdade não é que o pai dele sumiu, né? O pai do Eren é um personagem muito... O pai do Eren, ele é um personagem muito importante. No início da história a gente caguei pra ele, né? Porque tipo assim, ele chega lá, a mãe do Eren morre, aí ele chega e fala pro Eren que ele tem que ir pro porão da casa dele, mas não fala por quê, não fala mais nada e some. E nisso, tipo, passa 3 anos o Eren treinando no exército pra poder matar os titãs. E, assim, a história em si mesmo começa depois disso, quando o Eren já tá na tropa de exploração e tá matando os titãs. Na primeira missão do Eren, que é no caso conseguir pegar a muralha de volta,
Assim, fechar o buraco que o Titã Colossal chutou lá e quebrou tudo e matar os titãs que estão lá dentro pra poder o pessoal voltar a morar onde que eles estavam. Na primeira vez, ele já é comido por um titã. Gente, foi o primeiro momento que eu fiquei tipo assim, o quê? O protagonista acabou de morrer. Não faz sentido. Aí é quando a gente descobre que, na verdade, o Eren é um titã. Pois é. Então, assim, é um mangá cheio de plot twist. É plot twist pra tudo quanto é lado. Você tá achando que o negócio tá certo, quando a fé não tá mais. Você tá achando que a pessoa é boazinha, a pessoa não é. E é uma coisa muito louca. E assim, eu fiquei muito, nossa. E eu amo muito, muito, muito. Na verdade, Ataque dos Titãs, eu comecei pelo anime. Eu assisti a primeira temporada e fiquei apaixonada. E como a segunda temporada ia sair só um ano depois, eu fui ler o mangá. E nisso eu continuei acompanhando o mangá até sair os animes, assisti o anime. Então, assim, eu acompanho tanto o anime quanto o mangá. E, gente, é maravilhoso. É muito boa, assim, a história, ela é louca. Ela não te dá tempo pra respirar, assim. É uns acontecimentos um atrás do outro e é muito bom. É, tipo assim, é uma coisa diferente. É uma história que me deixou muita vontade de ler, entendeu? Assim, eu queria saber o que ia acontecer, eu queria saber quem que ia morrer, quem que era titã, quem que não era, quem que era bonzinho, quem que não era, como que eles iam fazer. E assim, na história, no ponto que tá agora, já virou uma questão política. Então, assim, o desenvolvimento da história é muito bom. E é uma coisa muito louca. Além do que tem a Mikasa. Tem a Mikasa, que ela é maravilhosa. Assim, o traço do mangá também é muito bom, é bem diferente do que eu já tô acostumada. Então, gente, eu amo muito esse mangá é maravilhoso. Ele tem uma história muito diferente e é muito bom. E eu recomendo vocês a lerem ele. O terceiro mangá que eu amo de paixão é, claro, Bleach. O meu cos pobre, em homenagem a Bleach. Ele é um mangá que já foi concluído. E eu não sei quantos capítulos ele teve, mas é isso aí, ele já foi concluído. Já terminou, já morreu que tinha que morrer, já fez um monte de coisa. Só que eu amo muito Bleach. E Bleach foi a mesma história de Ataque dos Titãs. Eu comecei pelo anime e fui ler o mangá, porque chegou na parte que eles pararam de fazer o anime. E aí eu fiquei bem triste. Só que, como assim, muita coisa que tem no anime não tem no mangá, e às vezes alguma coisa que... E assim, a continuação da história o anime não fez, então eu tinha que ler, então eu comecei o mangá do início. É aquela história, tipo assim, o Bleach tem uma coisa que muita gente critica, que é a questão do protagonismo. No caso, o Ichigo, que é o nosso protagonista, ele é um humano e ele encontra a Rukia, que é uma Shinigami. E a Rukia, ela tá lá lutando contra os monstros lá, e o Ichigo vê ela, no caso, ele é humano, não era pra ele conseguir ver ela. E é quando ele descobre que, obviamente, ele tem alguma coisa a ver com os Shinigamis. E nisso, ele se transforma em um Shinigami, que aí ele se transforma num Shinigami estagiário, tipo isso. Ele tá ali só pra ajudar a Rukia, porque quando ele conheceu a Rukia, ela sofreu um ferimento e ela não poderia exercer a profissão. E aí ele meio que entra no lugar dela. E nisso, o Ichigo percebe que ele é importante em tudo. Ele é importante pros Shinigami, ele é importante pros Arrankas, ele é importante pros Quinch, ele é importante em tudo. Assim, é aquela questão. Tá uma luta muito foda e um monte de gente morrendo, aí chega o Ichigo, mata todo mundo e vence. Porque é o protagonismo, né? Ele tinha que chegar lá e ele tinha que vencer, porque ele é o protagonista. Mas ainda assim, eu gosto muito de Bleach. Só que o final me deixou tão frustrada. Eu fiquei tão triste com o final de Bleach, gente. Se você já leu, você provavelmente sabe por que eu tô frustrada. Se você não leu, leia, porque aí provavelmente você vai chegar naquela parte que eu fiquei frustrada e vai falar, essa é a parte que ela ficou frustrada. Mas enfim, Bleach, eu achei que o final dele não foi tão... Não fez jus à história, entendeu? Porque ele teve arcos maravilhosos, ele teve desenvolvimentos muito bons, os personagens são muito bons. O traço do mangá eu amo de paixão. Eu acho que, tipo assim, chegou num ponto que não tava tão bom que eles até pararam de fazer o anime. Eles falaram, não vamos fazer isso não, então não tá dando certo. Mas Bleach merecia mais, ele merecia melhor. O quarto mangá que eu amo, assim, de certa forma eu tô fazendo mais ou menos na lista do mais baixo pro mais alto. Mas, no caso, esse seria o segundo na minha lista de favorito, que é One Piece. Eu tinha um certo preconceito com One Piece. Eu não queria ler.
Porque era aquela coisa assim, todo mundo falava, eu falava, nossa, por que todo mundo gosta? Não deve ser tão bom assim, não. Mas aí eu li e fez sentido. Por que todo mundo gosta? One Piece é a história do Luffy, que ele quer ser o rei dos piratas. E ele é de uma vila petitinha lá e ele sai na aventura dele sozinho pra conseguir conquistar, pra conseguir encontrar, no caso, o One Piece, que é o maior tesouro que tem ali, que todos os piratas estão atrás. Na história tem as Akuma no Mi, que são as frutas que dão poderes. Quem come a fruta ganha algum tipo de poder. E o Luffy tem o poder de se esticar, tipo uma borracha. Na medida do que ele vai conhecendo as pessoas, ele vai montando a tripulação dele, onde ele conhece a Nami, ele conhece o Zoro. Cada arco do One Piece, ele arruma uma pessoa pra tripulação dele. Jolly Roger tem uma referência a One Piece, não sei se vocês sabem. E assim, tem essa referência em One Piece, tem outras referências pro nome do canal, mas o One Piece faz parte de uma dessas referências. O Luffy em si é um personagem muito engraçado, aí ele junto com o Sop, que é um personagem também muito engraçado. E assim, os arcos de One Piece, eles são arcos bem longos, mas não deixa de ser interessante, ele não fica chato, não fica maçante. Então assim, é uma leitura gostosa, sabe? É aquela coisa que você lê e você gosta, e você se diverte, e é muito bom. Eu recomendo muito One Piece, por mais que ele seja longo, porque ele tem uns 37 mil capítulos, uns 45 mil volumes, mas é um mangá muito bom. Tanto é que, quando eu comecei a ler One Piece, eu acho que ele tava no capítulo 700 e alguma coisa. E eu li, tipo assim, os 700 capítulos em 2 dias. Eu li os capítulos um atrás do outro. O último mangá que eu tenho pra falar, e o mais importante de todos, é Naruto, gente! Naruto é o meu mangá favorito de todos. Foi Naruto que me fez gostar de mangá e animes e a cultura japonesa em geral. Porque assim que eu comecei a assistir o anime, eu assisti o anime no SBT, gente. Eu chegava da escola correndo e assistia o anime na hora do almoço. E assim, chegou um momento que toda hora tava repetindo sempre os mesmos episódios. Então o que eu fiz? Eu procurei na internet pra baixar os episódios. E eu achei o site que tinha os mangás. Eu falei, o quê? Aí eu fui, baixei os mangás, baixei os episódios e eu assisti tudo. Tipo, todo o clássico, todo o Shippuden. Eu li todos os capítulos de Naruto. E assim, quando eu tava naquela febre louca com Naruto, o medo que eu tinha era de morrer antes de saber o final de Naruto. E aí, chegou o final e eu fiquei muito triste. Porque assim, não foi o final que eu esperava. Não vou falar que foi ruim, foi bom, foi ok. Gostei muito, tá? Mas eu não queria que terminasse. O meu personagem favorito é o Naruto mesmo, o Naruto, só que eu odeio o Sasuke. O Sasuke é muito arrogante, ele é muito mesquinho, ele é muito... porque ele não se importa com ninguém. E aí, chegou em Boruto, ele continua a mesma coisa. Então assim, ele passou os 700 capítulos de Naruto fazendo um monte de merda pra não crescer, gente. Eu não sei, eu não gosto do Sasuke, né? Não gosto do Sasuke. E o Naruto, ele tem o desenvolvimento e o crescimento desde o primeiro capítulo. Porque assim, ninguém dava nada pra ele, porque ele tinha a raposa de 9 cabos, ele era um demônio e tal, não sei o quê. E mesmo assim, ele não se deixava abalar, ele ainda tinha o sonho dele, ele ia provar pra todo mundo que ele poderia ser tudo que ele queria ser. E quando ele finalmente prova... Ai, nossa, foi o melhor momento da minha vida. Quando eu li que o povo, tipo, reconhecendo o poder dele, reconhecendo tudo que ele fez, tudo que ele passou pra chegar ali, todo mundo colocando as esperanças dele, as esperanças das pessoas no Naruto. Então, assim, é um mangá é um anime, um mangá que me deixou muito emocionada. Eu, enquanto lia, chorei, eu ri, eu fiz tudo. Porque esse anime é muito especial pra mim. Eu amo muito Naruto. É o meu favorito mesmo. E assim, tem toda a razão, tem todos os motivos para ser favorito, porque é maravilhoso o desenvolvimento, o personagem, todas as pessoas, assim, o time 7 em si é o mais importante. Mas, por exemplo, a Sakura foi uma personagem que não foi explorada nem um pouco. E eu gosto tanto dela, ela é tão subestimada que isso me irrita muito. E ela é uma personagem maravilhosa. Aí foi lá e meio que explorou o personagem do Sasuke, assim, em questão de história, só vai me deixar com raiva, porque o Sasuke, ele era um nada. Assim, ele foi muito arrogante o mangá inteiro. Então, assim,
A Sakura foi deixada de lado e ela era uma personagem maravilhosa, que ela tinha espaço para um desenvolvimento gigantesco. O Sasuke, a gente não tá nem aí, teve um desenvolvimento gigantesco. E o Naruto, que é o protagonista, né, claro que teria um desenvolvimento mais importante. Então, assim, o time 7, que é o mais importante, eu acho que ele não foi tão bem explorado. Mas o resto, assim, todos os outros personagens secundários, todos os outros times, as outras pessoas que são importantes pra história, foram muito bem apresentadas. A única coisa que eu sou, assim, mais frustrada é a questão das personagens femininas mesmo. Mas eu tenho só essa reclamação mesmo, porque Naruto eu amo muito, é um mangá que eu sou muito apaixonada. E se você não leu, leia o mangá. Se você não gosta, sei lá, de ler mangá, assista o anime, porque é muito divertido, é muito bom. E assim, por mais que esteja longo, é gostoso de assistir. Então assista, eu recomendo muito. E é isso, gente. Esses são os meus mangás e animes favoritos. Assim, se você gosta também, se você tem alguma opinião diferente, ou se você não gosta, alguma coisa assim, se quiser deixar nos comentários, aí a gente vai conversando aí sobre esse assunto. E eu pretendo fazer mais vídeos sobre esse assunto, falar, às vezes, assim, mais profundamente sobre algum desses mangás que eu já citei. E aguardem, que vai ter novos vídeos sobre isso. Se você gostou do vídeo, compartilhe, curta o vídeo, se inscreva no canal e nos acompanhe, porque sempre vai ter vídeo novo aí com novos assuntos.